Sim, Senhor. Você é tudo que eu preciso. Não preciso das garantias desse tempo, desse mundo. Os seguros deste tempo não são páreos para você. Você é a minha segurança. Você é o meu porto seguro. Você é o meu lugar de segurança. Um dia eu andei longe, um dia eu andei fora desse lugar, um dia meus pés estavam atolados num charco de lodo, numa lama terrível, e você me tirou desse lugar e firmou os meus pés na rocha. Estou seguro na tua presença. A tua presença é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais dinheiro. Eu não preciso de um emprego novo. Eu não preciso de algo para me sentir seguro. Eu preciso só de você, Jesus. Só você, Jesus. Me dá segurança. Aleluia. Fica à vontade, irmão. Pode sentar. Uau. Eu não sei se você já teve essa impressão, mas parece que às vezes Deus nos chama tão para perto, que é quando a gente acha que a gente está longe e Ele chama a gente tão para perto, que parece que é como João ali naquela mesa, recostando a sua cabeça ali no peito de Jesus, porque precisava sentir esse lugar de segurança que tem nele. Às vezes o que precisamos é exatamente isso, podermos recostar a nossa cabeça num lugar de segurança, e isso nos faz respirar, isso nos faz sentir que, apesar de todas as guerras e lutas que possamos enfrentar do lado de fora, aqui tem um lugar de segurança. E uma das coisas mais interessantes que na sua presença, no seu corpo, que é a igreja, como é bom nos sentirmos seguros num lugar de manifestação da presença dele no seu corpo. Amém. Como é bom estar com você, como é bom congregar. Como é bom podermos estar num ambiente como esse. Sermos profundamente tocados, direcionados, sentirmos a segurança que há no corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio Crespo, esposo da Aline Crespo, pai da Samara Crespo e da Amanda Crespo. É tudo Crespo, mas a gente não encrespa. Nosso pastor Gessé hoje recebeu um convite muito precioso. Ele está ministrando na igreja evangélica mais antiga de Braga. E foi o primeiro pastor que o recebeu aqui. E ele recebeu o convite, ele não poderia dizer não. Então ele está lá ministrando. Mas eu acho que vocês conhecem, né, o nosso pastor. Ele não vai... Daqui a pouco ele está aqui. Daqui a pouco ele está aqui. E eu creio que Deus está usando ele ali poderosamente. Eu estava falando isso com ele. Cara, se Deus quer realizar algo profundo nessa cidade, ele precisa, e ele vai começar com os líderes. Amém? Ele vai começar trabalhando nos pastores. Ele vai começar fazendo com quem ele precisa quebrantar primeiro. Amém? Então eu creio que Deus vai fazer algo poderoso nessa cidade, e a gente precisa ver essa unidade acontecer no corpo de Cristo.
E, meu irmão, coisa mais difícil é unir pastor, né, irmão? É mais fácil unir crente. Unir pastor, oh meu Deus, é uma grande missão. O Senhor tem um trabalho tremendo. Mas eu creio que Deus vai fazer algo aqui em Portugal para a glória do nome dEle. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Eu estou com a incumbência aqui do Ministério da Palavra e eu quero compartilhar com você uma palavra que, enquanto a gente estava na mesa ontem na obra, e na obra a gente arma um mesão assim, os irmãos nos servem, irmãos. Ontem foi uma feijoada que você não faz ideia. Tempo de visitação do Espírito Santo, assim, tremendo. Né? A comida estava uma bênção. E aí, naquela mesa ali de comunhão, todo mundo comendo junto, eu me lembrei da mesa do Pai, da mesa que o Filho nos deu acesso, a mesa dele. E eu quero compartilhar sobre isso, sobre a mesa dos redimidos. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Eu estou me acostumando a pregar assim, dessa maneira assim. Eu espero que não me dê tonteira. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Antes de você ler, a gente vai ler a partir do versículo 15, tá bom? Antes de você ler, você que está vindo aqui pela primeira vez nessa casa, você está nos visitando, seja muito bem-vindo, é um prazer estarmos com você, servindo a mesa do Senhor, amém? Como diz um amigo meu, Ulisses, dinheiro nós não temos, bonito nós não semos, e se quiser nós é assim mesmo, né? Então, vamos juntos, se você precisar de nós, né? Ora um pouco mais, brincadeira. Vamos juntos servir ao Senhor. Glória a Deus. Lucas capítulo 14, versículo 15 em diante, diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Pausa. Esse daqui que está falando provavelmente é um dos fariseus que foram convidados à mesa do banquete, que Jesus foi convidado para comer num sábado, justamente para os fariseus o provarem. E ali Jesus cura um homem com hidropisia, ou o homem hidrópico, né? É uma doença bem esquisita, né? Bem difícil. Só quem conhece do caso sabe como é terrível essa doença. E Jesus cura, fala: tá bom, já sei o que está acontecendo aqui, vocês me trouxeram aqui para me experimentar, então eu vou curar. É lícito curar no sábado? Quem é o pai que deixa o filho cair, ou deixa um boi cair numa vala e não vai buscar no dia de sábado? E eles não tiveram que responder. E aí Jesus vê, né, os fariseus querendo aproveitar o lugar, a mesa, devia ser uma mesa grande, querendo escolher os melhores lugares, e Jesus já começa a bater neles, e aí fala: quando vocês forem convidados, escolha os melhores lugares, para vocês não passarem vergonha, né? Esperem que sejam convidados para um lugar específico, porque eles procuravam os melhores lugares, os lugares de influência. E essa é a realidade dos nossos dias, muito no mundo evangeliquético, né? Pessoas procurando um lugar de evidência e lugar de influência. E Jesus não tem nada com isso. Jesus está sentado na mesa, cura um homem, ele está ali para comer. Para que Jesus foi para a mesa? Ele está ali para comer. Tá bom, gente? Jesus comia também. Eu vou provar isso para você na Bíblia. E Jesus gostava de comer, e Jesus gostava de mesa. Amém? O púlpito de Jesus, na grande maioria das vezes, era a mesa. O ensino de Jesus é a mesa. Jesus ama esse lugar de olho no olho, de relacionamento, de cadeiras viradas umas para as outras, como diria o Larry Crabb, no livro O Lugar Mais Seguro da Terra. Olhe para o seu irmão.
esse é o lugar mais seguro da terra. Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar aqui. Versículo 16. Aí esse fariseu pergunta, depois de tudo isso, ele fala, olha, bem-aventurado quem participa do banquete no reino de Deus. Ele está se sentindo está se sentindo digno de participar, porque ele está ali com um cara que se dizia o Messias, na concepção dele, mas que para ele não era, e estava achando um falsário, e ele está dizendo, quem participa, então, eu vou participar, você não. Por quê? Porque você cura no sábado, você trabalha no sábado, você não pratica a religião que eu pratico. Entende? E aí, Jesus vem com uma lapada forte, meu irmão. Versículo 16, olha aí. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade lá no Algarve, né, lá em Cascais, né, lá na praia, e eu preciso ir vê-la. Me desculpa, não vai dar não. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Acabei de comprar uma Mercedes, uma Ferrari, tem que experimentar, né? Não vai dar. E ainda outro disse, acabei de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo, vá rapidamente pelas praças, pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O servo disse, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então, o Senhor disse ao seu servo, vá pelas ruas, pelos caminhos, e insista que entrem, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Mais claro do que isso, impossível para aquela turma. Mas Jesus continua a insistir com a mesa. Pule para Lucas 22. A gente vai ler alguns textinhos aqui, meu irmão. Lucas 22, versículo 29. Lucas 22, 29. Diz assim, eu designo a vocês um reino com o meu Pai, como o meu Pai designou a mim, para que possam comer e beber, onde? A minha mesa. Lucas 24, por favor. Vire um pouco mais. Versículo 40. Lucas capítulo 24, versículo 40. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Por não crerem ainda, tão cheios de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Espera aí. Esse lugar aqui é o cenáculo que Jesus aparece depois de ressurreto. Jesus está ressurreto, um corpo glorificado. Ele aparece no meio, e quando a galera estava ali toda... não pode mais falar galera, agora a malta. A malta estava ali, né, toda com medo, orando, cadê Jesus? Jesus disse que voltaria e de repente ele aparece no meio da malta. E eles ficam atemorizados. Que é isso que está acontecendo aqui?
E eles vêm, mostram, Jesus mostra para eles as mãos cicatrizadas, o lado cicatrizado, os pés. E eles ficam aterrorizados, meu Deus, é ele, ressuscitou. Só que parece que ainda estavam meio assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí Jesus, para mostrar que é um homem com corpo glorificado, ele fala, tem alguma coisinha de comer aí, gente? Tem alguma coisinha para comer? Ou seja, ele está dizendo, vamos para a mesa? Vamos para a mesa? Vamos comer como a gente sempre comeu? E deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença deles. Último texto, Atos capítulo 1. Atos 1, versículo 4. Atos 1, 4. Certa ocasião, enquanto que comia com eles. Estou falando tanto em comer que a gente vai ficar até com fome, né? Para comer no almoço depois. Vai ser bom. Deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Eu oro para que vocês entendam essa palavra e que o Espírito Santo traduza, seja a sua palavra e não a minha. Amém? Essa é a tua palavra, Senhor, fala conosco. Irmãos, o Senhor sempre preparou uma mesa para os seus filhos. Foi assim no Éden, quando ele prepara uma mesa para Adão, no lugar de sua manifestação. Todos os dias, Adão, entre aspas, tá? Se senta à mesa com o pai para comer. Imagina um pai na viração do dia sentando com Adão e falando: e aí, meu filho, como foi seu dia? Já tem nome de animal novo? E aquele dali eu chamei de elefante. Poxa, que bom, que benção, que nome bonito que você deu. E aquela planta ali? Aquela planta ali eu chamei de orquídea. Olha que flor bonita. Nossa, realmente. Pensa, como um pai, como a gente se senta no final do dia quando os filhos chegam da escola e a gente se senta na mesa ali e aí, como foi seu dia? Imagina o pai se relacionando com o filho ali na mesa. Deus sempre separou e preparou uma mesa para os filhos. Assim foi no tabernáculo, quando ele deseja estar com o seu povo, mesmo depois do pecado, do acesso a essa mesa, acesso ao Pai ter sido perdido, né? E Deus colocou 2 segurançazão ali grandão na entrada do jardim para que ninguém chegasse perto, né? Como se fosse o lugar da festa. Agora vocês não têm acesso, não, mas vai ter um dia que vocês vão ter acesso a esse lugar. E aí ele deseja estar, Deus sempre desejou estar conosco. Deus quer desfrutar da mesa com seus filhos. E ele, no seu plano eterno, ele estabeleceu um lugar para a sua manifestação inicial. E ele deseja um povo, deseja não só uma família, um clã, patriarcas. Ele deseja se manifestar num lugar. E ele escolhe um tabernáculo para se manifestar no deserto. E nesse tabernáculo havia um lugar chamado Santo Lugar, que tinha o quê? Diga comigo, uma mesa. A mesa dos pães da proposição. Ali onde o sacerdote deveria ministrar com mãos limpas, com a vida pura, servir o pão do Senhor e participar da comunhão dele. É aquele lugar onde há uma preparação para a manifestação eterna e máxima de Deus, que seria no Santo dos Santos, que só era dado acesso ao sumo sacerdote uma vez por ano.
Deus não se dá por satisfeito, porque Ele quer habitar conosco. Ele quer comer na mesa comigo e com você, irmão. E é por isso que Ele é exatamente aquele pão, o pão vivo que desceu do céu. Jesus diz isso em João 6,35, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele nos supre daquilo que nos faltava, e Ele nos abre Ele nos abre um novo e vivo caminho, a saber, pela sua carne, como diz Hebreus capítulo 10, Ele nos abriu. Temos, então, portanto, ousadia para entrar além véu, ao lugar da sua manifestação, pelo novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou, rasgando o véu de cima a baixo e nos dando acesso à sua presença pelo seu sangue, mas também pela sua carne, para acessarmos esse lugar e termos um lugar à mesa. Então eu e você, por causa de Jesus, por causa dele, temos acesso a essa mesa. Mas espera aí, até aqui, até Jesus aparecer para os seus discípulos, só quem teria lugar à mesa eram aqueles judeus que estavam ali. Eram todos eles judeus, os discípulos. Então eles veem Jesus. Então eles estão se relacionando com Jesus. Mas Jesus diz mais: eu não quero só vocês nessa mesa. Eu não quero só os convidados que foram antecipadamente convidados. Quem são aqueles que foram antecipadamente convidados? Jesus, na sua parábola, em Lucas capítulo 14, ele está dizendo, é mais ou menos assim: quando alguém vai dar uma festa, um banquete, convida antecipadamente essas pessoas. Era comum: eu te convido para um banquete na minha casa. Imagina. Então a pessoa recebe um convite: olha, dia tal, hora tal, nós vamos à mesa e eu quero que você esteja aqui. Talvez 1 mês, 2 meses de antecedência. E Jesus diz, no dia, ele manda os seus servos lembrar e trazer as pessoas que ele já havia convidado antecipadamente para essa mesa. E quando ele vai lembrar a esses convidados do banquete, eles dizem, não vai dar. Comprei uma casa, vou ter que ir lá. Não vai dar. Estou ocupado com a minha vida. Estou ocupado ganhando dinheiro. Estou ocupado em fazer outras coisas. E não vai dar para participar desse banquete. Então, aquele senhor, ele manda convidar a outros. Não, vai lá e convida a outros. Convida quem tiver. Mas pode convidar todo mundo? Pode convidar. E se tiver aleijado, cego, coxo, pode convidar todo mundo. Convida todo mundo para a mesa. E é aqui que eu e você fomos incluídos. Porque para um judeu daquela época, um fariseu seria indigno participar da mesa. Quem não fosse perfeito. Seria indigno participar da mesa quem não tivesse a perfeição da lei. Pior, seria indigno participar da mesa quem não fosse do mesmo povo. Quem fosse gentio ou não povo. Eu e você, qual seria a expectativa a meu respeito e ao seu respeito, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente estava frito. Porque a gente não era povo,
A gente não foi convidado. E a gente estava à margem dessa sociedade hipócrita, à margem dessa sociedade tão cheia de religião, de estudo, de tanta coisa, mas tão longe de Deus. A expectativa que tinha a meu respeito e ao seu respeito, sabe qual era? Jamais sequer entraríamos numa casa como essa. Éramos dignos do inferno. A expectativa a meu respeito e ao seu respeito era a condenação eterna. É sério? Eu e você éramos por natureza, como diz o apóstolo Paulo, filhos da ira. Qual era a expectativa que vinha sobre mim sem Jesus? Debaixo da ira de Deus, separado de Deus, longe da oportunidade, do privilégio de participar da sua mesa. Nem as migalhas. Qual era a mesa que estava preparada para mim e para você? Era uma mesa bem ao redor de um lago muito bacana, que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre. A comida que estava preparada para mim e para você era a comida que o filho pródigo, o filho do pai, estava comendo. A lavagem dos porcos. O que sobrou para mim e você sem Jesus era a lavagem de porco, comida estragada. A comida desse século, a comida desse mundo que tantas pessoas insistem em comer e que muitas vezes somos levados pela impressão dos nossos olhos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, e somos levados por essa tríplice ação de Satanás que existe desde o princípio. Somos iludidos achando que a gente está comendo a maçã maravilhosa, para usar o imaginário comum. Mas na verdade o que estamos comendo é comida que leva à morte. Porque toda e qualquer comida deste século nos aponta para a morte. Mas Jesus disse: se vocês aprenderem comigo, eu tenho uma comida para comer. Eu tenho uma bebida para beber. Se vocês aprenderem comigo, eu vou dar essa comida para vocês. Eu vou dar essa bebida para vocês. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E se vocês permanecerem em mim, e se vocês continuarem a me amar como eu amo vocês, vocês vão poder participar dessa comida. Mas e agora? Qual é a solução para mim? Eu não posso participar dessa mesa, eu estou excluído. Eu estou excluído da mesa, eu não posso. Eu não tenho acesso àquela mesa. Ele colocou 2 querubins, uma espada flamejante, para dar segurança ao lugar da manifestação da mesa, do lugar secreto dele, do jardim dele. Não tem jeito para mim. Mas ele, com muito amor, que me amou, que amou você, ofereceu o seu sangue como a bebida, o seu corpo como a comida, para me dar acesso a esse lugar. E o que eu fiz para merecer isso? Hein? Eu fiz alguma coisa? Eu fiz alguma coisa para estar aqui
para merecer estar aqui, eu fiz alguma coisa para pegar esse microfone e falar para você. Você fez alguma coisa por merecer para você estar aqui? Não fizemos nada para merecer, não temos nada o que oferecer para merecer estar na sua presença. É pura graça, favor imerecido. Ele te escolheu, Ele nos escolheu. É por isso que eu e você estamos aqui. Somos cegos, pobres, nus, coxos, aleijados, que não tínhamos como participar dessa sala, dessa mesa do banquete, mas Ele foi lá e nos trouxe. Muitos de nós à força. Quem aqui foi trazido à força por Ele? Foi? Eu dei trabalho para Ele. Você deu trabalho para Ele? Meu irmão. Tentamos inutilmente recalcitrar contra os aguilhões. E a gente só se feria. Até quando? Ele dizia, até quando você vai lutar comigo? Como ele dizia para Agostinho, lutando na sua vida de pecado. E Agostinho queria dizer assim, olha, e ele tinha consciência, pensa, um cara que tinha consciência de que a religião cristã era a religião certa, o cara que estudava, que passou por tantas outras escolas, e agora ele tem a certeza, mas ele não era salvo. Ele tentou ser salvo pela sua intelectualidade, mas ele não conseguia se salvar. Até que numa praça ele está ali desesperado, chorando e falando e dizendo, até quando? Quando é que você vai vir para me salvar? E ele ouve uma voz de uma criança dizer, toma e lê. E do lado dele tem a escritura, e ele lê Romanos capítulo 13, versículo 13, que diz, não em orgias, em bebedeiras, em imundícies. Eu não te chamei para isso. É naquele momento o Espírito Santo foi buscar ele lá na praça, afundado no lamaçal de pecado, e arrancou Agostinho daquele lugar e firmou os seus pés na rocha que é Cristo. A gente foi alcançado desse jeito. Você chegou aqui, irmão, não foi pela sua valência, não foi pelo seu merecimento, não foi pela sua força, pela sua intelectualidade. Você chegou aqui porque o convite dele foi irresistível. O convite dele foi irresistível. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você esteja aqui pela primeira vez e está ouvindo essas coisas, mas talvez o Espírito Santo agora esteja te convencendo de três coisinhas, do pecado, da justiça e do juízo. Talvez você esteja sentindo algo diferente, talvez seja aquilo que você procurou a vida inteira. Deixa eu dizer uma coisa para você, não adianta lutar contra o convite dele, porque o convite dele é irresistível. Então, Jesus diz, eu quero convidar todo mundo que está à margem, os cansados, os sobrecarregados, os aleijados, aqueles que não são povo, vão pelas ruas, pelas praças, vão pelas vielas. Eu, como bom carioca, eu diria, vão pela favela, pelos becos da favela. Entra lá na cidade de Deus e vai lá pelos becos, pelas ruas, convidando todo mundo para o grande banquete. O seu banquete começou, mas ele está esperando a mim e a você num grande banquete. Mas isso só se torna possível porque a promessa do Pai foi derramada. E é por isso que ele, comendo com eles, ele diz assim, olha,
fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder pelo meu Espírito. E é a partir daí que vocês vão ser testemunhas. Não só aqui em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A grande realidade é que Jesus estende o convite às nações da terra. Jesus estendeu o convite às nações, e se você perceber bem, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, vai dizer que ali havia gente de todas as nações, ok, judeus, ok, prosélitos convertidos ao judaísmo, todos eles estavam ali na celebração do Pentecoste, da festa das primícias, eles estavam ali, mas Deus está dizendo, o meu convite agora, não é só para aqui, para vocês, Jerusalém, para a Palestina, para essa região aqui, o meu convite agora está se estendendo às nações da terra. Deus deseja que as nações conheçam aquele que convida para o seu banquete. Ele está convocando, Ele está convidando as nações da terra, Ele está convidando Portugal para o seu banquete. Ele está convidando essa nação para o banquete dele. E é a partir daquele lugar, da manifestação do Espírito, que o favor de Deus encontra um lugar de acesso na sua igreja, no seu corpo, para ser manifestado e para ser espalhado pelas nações da terra. E é por isso que ele diz, portanto vão, vão aos lugares mais longínquos da terra e anunciem e façam um convite àqueles que para os da religião são excluídos. E eu fiquei pensando na palavra aleijado. Ele fala claramente ali, aquele que não consegue andar, o aleijado, ele estaria excluído da mesa. Se você ler, depois não tenho tempo, depois você lê Levítico 21, quem poderia servir o pão de Deus, quem poderia participar da mesa de Deus? O sacerdote. Ele não poderia ser aleijado. Qualquer defeito que ele tivesse, ele não poderia participar do pão de Deus. Mas ele convida justamente aqueles que não são perfeitos. Aqueles como eu e você, aleijados na nossa alma, aleijados nas emoções, aleijados na história da vida, aleijados pelos traumas da infância, por aquilo que passamos. Eu me lembrei de um menino que justamente ficou aleijado por causa de um trauma na infância. 2 Samuel capítulo 9, eu quero ler com você. E o nome dele é Mefibosete. Segundo Samuel capítulo 9. Somente o rei, o senhor do banquete, pode convidar quem ele quiser. E o rei se lembra de alguém. 2 Samuel capítulo 9, a partir do versículo 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade
por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra, e Davi disse: Mefibosete! Perguntou Davi, e ele respondeu: eis aqui o teu servo. E Davi diz: não temas, não tenha medo, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Você comerá na minha mesa. Irmãos, quem foi Mefibosete? Mefibosete era neto de Saul, entre aspas, arqui-inimigo de Davi. Saul era para ele inimigo de Davi, mas Davi o considerava, o chamava até de pai. Mefibosete é filho de Jonatas, o maior amigo de Davi na sua vida, que morrera defendendo seu pai. E era o último filho. Quando ocorre uma batalha em que são mortos Saul e Jonatas, na mesma batalha, a notícia chega numa cidade onde ele estava, esse menino, e a sua ama decide fugir com ele, e ao fugir o menino cai, não se sabe se as rodas de uma carruagem passou por cima do pé. Ele tinha 5 anos e a partir dali ele nunca mais andou, ele se tornou aleijado. Mefibosete era alguém, para muitos, até amigos de Davi, digno de morte, porque era descendência de Saul. Em qualquer reino, quando um rei inimigo é morto, todos os seus filhos eram mortos. Isso aconteceu muitas vezes na história de Israel. Se você lê as escrituras, você vai ver vários reis que assumiam o trono, matavam os descendentes do outro rei, principalmente no reino do norte isso aconteceu. Mas aqui Mefibosete é o último descendente da casa de Saul. E Davi se lembra, Davi é um homem tão leal. E ele fala, presta atenção, Davi fala: tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar da bondade de Deus. Não é a sua própria bondade, é a bondade de Deus. Olha a lealdade, olha o amor e olha a graça em ação aqui. Então falam, tem Mefibosete, ele não fazia ideia de como está. Imagino eu, que um belo dia eles estão ali na mesa, sentados, está ali Aminon, Tamar, está ali Absalão, está ali os outros filhos de Davi, sentados à mesa, e de repente se ouve o toque-toque de uma muleta entrando naquela sala. Era Mefibosete, um aleijado. Que escândalo! Alguém entrar na mesa do rei, na sala do jantar do rei,
com uma muleta, sujo. E quando descobrem quem é esse cara, é neto de Saul, vamos matar esse cara. Mas Davi grita: Mefibosete, é você, meu filho, aquele aleijado. Onde ele morava? Lodebar. Lodebar. Um lugar para se esquecer. Um lugar de miséria, de medo. Um lugar onde o que reina é a autocomisseração. O que reina é a tristeza profunda, a dor de alguém que está alijado da sociedade, a dor de alguém que está esquecido, a dor de alguém que havia nascido para morar em palácios, havia nascido para comer na mesa do rei, mas que agora se tornara um mendigo, um pedinte, alguém que estava fora, alguém que estava longe, extraviado, alguém que não, entre aspas, servia mais para nada. Agora, aquele toque-toque da muleta entrando naquela sala denuncia a graça de Deus chamando os seus aleijados. E quando ele fala Mefibosete, ele diz: sou eu, teu servo, titubeante, com medo, talvez. O que vai acontecer comigo? Me descobriram. Vou morrer. Qual era a expectativa de Mefibosete? E Davi diz o que o Senhor insiste em dizer todos os dias da nossa vida: não temas, não tenha medo, não temas. Você não merece. Na sua cabeça, o seu fim é a paralisia total e a morte por fim. Mas eu estou te chamando, te convidando para se sentar na minha mesa. Porque eu separei um lugar especial para você na mesa. Antes você era escravo do pecado. Antes você era filho da ira. Antes você era digno do inferno. Mas eu te comprei com preço de sangue e eu estou te trazendo para a minha mesa. Não, você não está entendendo, Mefibosete. Você não está entendendo. Eu não trouxe para fazer uma coisinha boa para você, para justificar. Não. Eu te trouxe para desfrutar do meu alimento. Aquilo que eu como, eu dou de comer para você. Tome e coma. Tome e coma. Tome e beba. Qual é a resposta de Mefibosete? Quem sou eu? Eu não passo de um cão morto. E para você olhar para mim com essa bondade toda, eu não sou digno. Olha para mim, eu pequei essa semana, eu errei, eu falhei, eu me extraviei, eu sou indigno. Eu não olhei para você, eu olhei para outras coisas. Os meus olhos focaram em outras coisas. Os meus olhos focaram, eu fui levado pela concupiscência da carne, pela ansiedade, pelo desejo pelas coisas.
Eu fui levado para longe de você, eu fui levado pelos meus pensamentos, eu fui levado pelas minhas emoções, as minhas emoções estão me aleijando, eu estou sujo pelo pecado, eu não consigo mais caminhar, os meus joelhos estão trôpegos, eu não tenho jeito na minha vida, eu sou um cão morto. Mas ele olha para Mefibosete e diz: eu vou devolver tudo que era seu. Você não é só Mefibosete. Agora, filho da ira, você é meu filho. Eu estou te adotando como meu filho. Você não era da família, mas agora você é da minha família. Ziba está aqui, ó, de papel passado, assinado com meu anel de autoridade, anel de selar, está aqui, ó. Mefibosete é meu filho agora. Aquele que outra hora era aleijado, coxo, indigno, agora vai comer na minha mesa. Eu e você estamos nesse Mefibosete. Dia após dia, somos tentados e levados a esse lugar de indignação, de sermos indignos, de sujeira, de coxos, de cegos, de arrebentados. Muitas vezes carregamos um peso tão grande, por causa do pecado que tão de perto nos assedia, que não conseguimos mais andar, caminhar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você se olhar com o olhar de Mefibosete, tá ok para você? Bacana. Não passo de um cão morto. O Espírito Santo nos traz uma certeza hoje, de que o poder que há na salvação, o poder que há no perdão de pecados, o poder que há na restauração de alguém, é o poder que está derramado pelo Espírito desde Pentecostes, e que hoje me alcançou e te alcançou, e que hoje me traz até esse lugar, apesar dos pesares, e que me faz participar da sua mesa, a mesa do banquete dele. Eu, sinceramente, irmãos, eu ainda olho para mim e muitas vezes me penso e me vejo como indigno. Quem sou eu para participar da sua mesa? Sinceramente, irmão. E todas as vezes que eu venho aqui e que eu olho para esse pão e para esse cálice, eu falo: Senhor, é só pelo seu amor e pelo seu Espírito. Mas é nessas ocasiões que ele vem com o seu Espírito e que diz assim: ei, se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, mentimos a nós mesmos e pior, fazemos Deus de mentiroso. Então a mesa dele, eu descubro que não é para quem merece, é para quem precisa. Eu nunca vou merecer participar. Eu nunca vou merecer desfrutar da sua comida e da sua bebida. Não. Mas eu preciso. Eu não cheguei aqui porque eu mereço. Eu cheguei aqui porque a sua graça, o seu favor derramados na cruz do Calvário, fizeram por merecer. Não é por mim, é por Ele. Não é sobre mim, é sobre Ele. E hoje eu e você somos convidados à sua mesa. Hoje eu e você somos convidados a esse lugar, o lugar da mesa dele. E o convite da graça dele está disponível para mim e para você. O convite da graça dele de participar desse lugar da presença, da comunhão com ele, está aberto para mim e para você. Desde o derramar do seu Espírito em Pentecostes, em que aqueles discípulos eles começam, em que Pedro se levanta e ele prega, e naquele dia 3.000 pessoas, 3.000 homens, né? Diz a Escritura, são alcançados pelo poder de Deus, pela graça e pelo favor de Deus. A porta se abre para aquele que o Filho chamar. E Ele está nesses dias, continua abrindo essa porta, a porta do favor, da graça para mim e para você. Ele não está convidando os perfeitos, Ele não está convidando os abastados, Ele não está convidando os intelectuais, Ele não está convidando os muito religiosos, Ele está convidando gente ruim, feito eu, feito você, gente aleijada, feito eu, feito você. Ele está convidando os mefibosetes para a sua mesa. Qual é a resposta que eu dou? Hoje eu e você somos convidados para essa mesa. A mesa da graça dele, do favor. Disponível para eu e você, sim, pecadores, ruins. Mas que precisamos dele e da graça dele. Um dia, a maior mesa de todas estará posta para mim e para você. Para todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, não precisa abrir. Há um convite eterno. A todas as nações, povos, tribos, línguas. A todos aqueles que foram chamados e não conseguiram resistir ao chamado da graça de Deus. A todos aqueles que vieram das tribulações do mundo, do deserto da vida. Há um convite eterno. E Ele chama, venham. Venham, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Venham, porque é chegada a festa do casamento. O casamento chegou a data. E quem são os que estão vindo? Sabe aquela festa que tu não imagina, que ninguém não imagina quem é que vai vir? Quem é que está vindo? Olha, o Bené andava de skate. Não vou falar teu passado não, mas tudo bem.
fica só até aqui. Ele atendeu o convite da graça. Só os entendedores entenderão. Olha o Rodrigo, todo bonitinho, Mauricinho, parece que vai fazer exame hoje. Ele atendeu o convite da graça. Olha, aqui não tem, né? Lá no Rio tem muitos. Olha aquele fulano, traficante, matador. Uau! Tu já pensou comigo? Pensa aqui cá comigo. Se naquele dia a gente der de cara com o pior ser humano que tu já imaginou existir, que no fim atendeu o convite da graça, você se acha mais digno do que ele? Pensa num cabra ruim. Vamos lá, Hitler. E se no final ele atendeu o convite da graça? Você sabe? Não, ele merece a morte. E o matador do Charlie Kirk? E se ele, lá naquela cadeia, recebeu o convite da graça? Tem um monte de crente mandando matar ele. Mata aquele desgraçado. E já pensou se Jesus está amando aquele menino? E a graça encontra ele ali? E aí? Tu já pensou, irmão? Não tente medir a graça de Deus. Não tente disputar com ele, você vai perder todas as vezes. Você e eu não somos melhores do que aquele matador. Que isso, cara, tá pesado. Eu e você não somos melhores do que Hitler. Por causa do pecado estamos nivelados por baixo, irmão. Mas ele pega a gente, pelo seu favor e a sua graça, e prepara um lugar na mesa do banquete dele. E é nessa mesa eterna que vamos desfrutar dele. Naquele dia, não vai ser mais o pastor Gessé, o pastor Sérgio, o pastor Jaime. Ninguém sabe que é o pastor Jaime, por isso que eu posso falar. Que vão servir e celebrar a ceia. Naquele dia vai ser o Supremo Pastor. Aquele que veio vencendo. Vai ser aquele todo-poderoso. Que vem de uma grande batalha como um grande general vencendo. Mas que ao chegar no banquete, é aquele mesmo que aparece para o João, todo glorioso, mas que toca em João e diz: João, não temas, sou eu. É aquele que disse um dia para você, Pedrão: Pedro, não temas, sou eu. É aquela voz doce que você ouviu um dia no teu desespero do teu quarto e que disse: ei, Bárbara, não temas, sou eu. É aquele mesmo Jesus que te conhece pelo nome, que dá nome às estrelas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, mas que continua te chamando minha Débora. Que te conhece e que se senta à mesa com você e que olha para você e que diz: eu preparei por toda essa eternidade esse lugar para você, meu Mefibosete. Venha, porque a herança que eu preparei é sua. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Fica de pé comigo, querido.
Vem os músicos, por favor. Eu quero terminar fazendo uma admoestação à igreja. Porque muitas vezes a gente... Eu não sei se você concorda comigo, Nuno. Agora eu não chamo de pastor Jaime, não. Ô, Nuno. Não sei se você concorda comigo. Mas às vezes, me parece que a gente é um pouco como aqueles fariseus que estavam na mesa. Deus tem um negócio com os brasileiros, né? Os brasileiros são cheios do Espírito Santo, Deus tem algo, a nação, o maior celeiro de missões e tal. Então a gente está aqui e parece que às vezes a gente se senta nessa mesa de fariseus e acha que o banquete da presença é só para a gente. E a gente se fecha numa bolha evangeliquética brasileira, e a gente acha que o convite é só para a gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Onde você mora tem português? Onde você trabalha tem português? E por que a gente acha que o convite não é para eles? Eu quero fazer uma admoestação à igreja nessa manhã. Chega desse pensamento mesquinho brasileiro. Vamos furar a bolha, irmão. Vamos furar essa bolha. E vamos para fora. Porque o convite é para todos. O convite é para todos. É para todos. O convite da graça é para todos. Deixa eu dizer... Você sabe o que era confins da terra para Jesus, para aquela época? No imaginário, na cosmovisão daquela época. Confins da terra, você sabe onde era? Alguém sabe me dizer? Onde era o fim do mundo naquela época? Hein? Ah, não existia Brasil. Sabe onde era o fim do mundo naquela época? Hein? A Espanha. O litoral de Portugal e Espanha. Oceano Atlântico, era o confins da terra. Jesus naquela época já estava mandando a gente alcançar Portugal e Espanha. Vocês estão entendendo isso? Que movimento é esse que Deus está fazendo de brasileiros aqui? É para a gente se fechar nessa bolha? E achar que é só a gente que é digno disso? É para a gente furar a bolha, irmão. Porque tem gente precisando. Embora a gente esteja sentado na mesa agora. Mas será que não tem lugar na mesa? Lucas 14, 22. Lucas 14, bota aí, meu amor. Bota aí para a gente ver. Leia lá comigo. Sei que você fechou sua Bíblia agora. Lucas 14, 22. O servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. E ainda há lugar. Ainda há lugar na mesa. Tem cadeira vazia na mesa. Tem lugar ainda vazio na mesa. Eu e você estamos sendo desafiados nesses dias a ir pelas ruas, pelas vielas, pelas praças, pelo seu trabalho, pela sua rua, pelo seu prédio, pela sua casa, pela sua vizinhança, pelo banco, pelo mercado, pela pastelaria, pelas escolas, pela universidade, para chamar, convidar aqueles que foram convidados pelo Espírito à mesa do banquete, porque ainda há lugar na mesa. Ainda há lugar na mesa. Tem gente precisando comer do pão que você come. Tem gente precisando beber do vinho que você bebe.
Não guarde para você, meu irmão. Ainda há lugar na mesa. E quer saber? Muitos daqueles que se acham convidados não vão participar desse banquete. A missão minha e sua, do corpo de Cristo, da igreja, não dos pastores, não dos presbíteros, dos apóstolos. A missão do corpo de Cristo, Mateus 24, 14, temos falado isso insistentemente aqui no CDM, Mateus 24, 14, esse evangelho do reino será pregado a todas as etnias da terra, e só então virá o fim. Eu e você estamos sendo chamados, Jesus está puxando a nossa orelha nessa manhã. Ei, presta atenção, cabra ruim, presta atenção. Vamos olhar para aqueles que precisam, para os aleijados, para os frustrados. Sabe uma coisa que eu percebo, irmãos? Muita gente que às vezes é grossa, que às vezes é rude. Quem já passou por alguma experiência aqui com alguém rude, grosso? Ontem eu estava conversando com o irmão, ele estava compartilhando comigo como sua esposa foi maltratada em determinado lugar. Sabe que isso reflete para mim? Uma coisa: uma alma sedenta e faminta. Um Mefibosete. O Senhor está mandando a gente ir pelos lugares que a gente jamais imaginou e convidar essas almas sedentas. Mas aquele que foi grosso comigo, aquele. Agora preste atenção, não é o convite para vir para a igreja, cabeção. É o convite da salvação. Convite do banquete. É o convite do Senhor para ele. É falar do evangelho verdadeiro, genuíno. O evangelho do reino. Você conhece o evangelho? Você sabe apresentar o evangelho? Se não, urgentemente peça ajuda a alguém. Me ajuda a compartilhar o evangelho. Eu não sei, eu achei que era só aceita Jesus para você não ir para o inferno. Eu achei que Jesus, o evangelho onde eu nasci, tem muita gente que nasceu num lugar assim, né? Foi milagre mesmo de Deus, porque nasceu num lugar onde o evangelho que eu nasci foi assim, vem para Jesus que você vai se dar bem, você vai prosperar, você vai ter isso, vai ter aquilo. Desculpa, você nasceu num lugar ruim. Mas ainda dá tempo de você conhecer o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, o Senhor, que transforma completamente a vida de um pecador, como você, como eu, que não foi pela sua força, mas foi por Ele, aquele que veio, aquele que nos resgatou, aquele que sofreu em nosso lugar, aquele que aplacou a ira de Deus, que recebeu a ira de Deus que era sobre mim, Ele recebeu sobre Ele, para que eu e você tivéssemos acesso ao lugar máximo da manifestação de Deus, que não nos era permitido, mas que agora, pelo poder que há no seu sangue, eu e você temos esse acesso. Ele nos chama para esse lugar. E Ele diz: vocês eu chamei, e eu tenho para vocês um reino. Um reino. E o meu reino não terá fim. E como temos a certeza?
O Espírito Santo que foi nos dado como promessa, como aliança, selou o nosso coração para o dia da promessa. Estamos selados e temos a convicção, temos em nós a convicção. Se você nasceu de novo da água e do Espírito, você tem uma convicção dentro de você: eu sou salvo, Ele me comprou, Ele me chamou, Ele me trouxe para perto, a sua mão me resgatou, e como Ele mesmo disse, ninguém arrebatará os meus das minhas mãos. Eu sou dele. E eu tenho uma esperança, uma convicção plena. O dia em que ele vai voltar a essa terra. E que ele vai restaurar todas as coisas que estão se destruindo, estão se degradando. O mundo como nós conhecemos, preparado para o cataclisma pior de todos os tempos. Tudo o que nós vemos e conhecemos passará, mas a palavra dele jamais passará. E é naquele dia em que ele fará todas as coisas nos céus e na terra convergirem no Filho. Todas as coisas. E que todas as coisas serão restauradas como o seu propósito, como ele desejou. Mas não antes de participarmos do casamento com ele, de desfrutarmos da mesa com ele. Ele espera você na mesa. Por isso, meu irmão, nessa manhã, o convite do Espírito para nós nessa manhã é: larga tudo e vem para a mesa. Larga tudo e vem para a mesa. Porque eu preparei um lugar para vocês. E se você não comer de mim, não beber de mim, você não tem parte comigo. O apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Mas ele não diz assim: examine-se o homem a si mesmo e não coma. Não, ele diz: examine-se o homem a si mesmo e coma. Porque quando você passa o raio-x na tua vida, você é indigno. Mas tem uma coisa estranha cobrindo. O que é isso que está cobrindo você? O sangue derramado na cruz do Calvário, que te justifica de todo pecado. Assim eu e você somos convidados para essa mesa. E eu quero que você coma e que você beba nessa manhã, com essa convicção da graça do Senhor. Hoje é a nossa primeira ceia que a gente está fazendo nesse ambiente assim. E nós temos 4 lugares aqui, ao invés de um só. E eu queria convidar você a participar da mesa do Senhor, como uma como um pré-banquete eterno. Participe dessa mesa nessa manhã como um Mefibosete que veio do mundo e que está entrando na sala do rei,
que não era digno, mas que o rei te comprou e te fez filho. Participe dessa mesa como se fosse aquela última mesa, aquela mesa eterna que Ele preparou para você. Com essa confiança e com essa certeza, com essa convicção daquele dia eterno. Participe dessa mesa agora, nessa manhã, com esse coração, como diz a Escritura, em inteira certeza de fé. Em inteira certeza de fé. Como eu participo do banquete eterno dele? Com inteira certeza de fé. Então, enquanto nós adoramos um pouquinho, ministramos um pouquinho ao Senhor, eu queria convidar que você fosse saindo do seu lugar. E a gente não vai fazer uma montoeira, mas principalmente assim, organizadinho. Você vem para a mesa, aqui essa parte aqui para cá, essa parte aqui para ali, essa parte aqui para ali e a outra parte para ali. E vamos participar da mesa do Senhor juntos. Amém? Enquanto nós adoramos, você pode vir para a mesa. Vem.
Sim. Sabe de uma coisa? A pior coisa que tem, irmãos, é você preparar um banquete para o principal convidado e ele não vir. Imagina a frustração. Preparar um banquete do rei e o rei não vir. Com Jesus é diferente. Ele diz que onde tiver um coração quebrantado, um espírito abatido e contrito, o que são sacrifícios e oblações para Ele? Nada. Mas onde há um coração sincero, que bate no peito e diz: "Se propício a mim, Senhor, pecador", como o coração daquele publicano subindo para orar: "Tem misericórdia de mim, Senhor". Esse coração Deus não rejeita. Ele veio para um Pedro que o negou, para discípulos que o abandonaram, para gente pior do que eu e você. Ele apareceu no meio daqueles discípulos, porque Ele os amava. Não é porque eles mereciam. Você acha que Pedro merecia? A gente está no mesmo barquinho que Pedro, irmão. Dia após dia, o galo está cantando para a gente. Mas Jesus decidiu vir. Jesus decidiu vir. E Ele vem aqui. Pela fé, eu creio, enquanto participamos da mesa do Senhor, que pela fé Jesus está presente aqui nesse lugar. Ele vem com a gente nesse lugar. Ele está aqui com gente quebrantada, com gente que nada tem para oferecer, só um coração quebrantado. Então vamos orar mais um pouco. Feche os seus olhos. Jesus, você disse que viria, Senhor. Você disse que viria, Senhor. Você disse que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria outro que consolaria como o Senhor. Nessa manhã, pela fé, nós cremos na presença do Teu Espírito em nosso meio. Nós clamamos que o Teu Espírito venha e manifeste a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia, compaixão, o Teu coração que ama mais do que nós possamos imaginar. Eu oro para que o Senhor nos lave por completo,
nos banhe com a tua graça nessa manhã. Nós partimos o pão nessa manhã e partilhamos o pão. Este pão é o teu corpo, partido, moído e esmagado em favor de nós, em memória de você, nos lembrando do teu sofrimento, mas também da sua glorificação na ressurreição. É que nós participamos do teu pão, não porque merecemos mais uma vez, mas porque nos quebrantamos nessa manhã, aceitamos a tua graça e o teu favor, não resistimos a ela e por isso participamos do teu corpo, Senhor. Temos parte contigo e assim o fazemos em memória de você. Em memória dele, irmãos, vamos participar do seu corpo. Amém? Ele não tinha beleza alguma, nem majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosquiadores, não abriu a boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência prolongada e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. É por isso que estamos aqui, meus irmãos, nessa manhã, porque ele foi pisado, moído e esmagado, como uma uva é esmagada no lagar, por amor a mim e a você. Ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Há uma nova aliança, cheia de vida, de promessas, de responsabilidades e comprometimentos, sim, mas de superiores promessas, como diz Hebreus, a meu e a seu respeito, a sua igreja. Por isso, nos enchemos da certeza de fé todas as vezes que a gente participa disso, sabendo das promessas e convictos dos termos dessa aliança eterna, firmada na cruz do Calvário, assinada com tinta de sangue. Somos chamados a beber dele. Você está disposto a isso? Mas não sozinhos. Não mais sozinhos. Agora com irmãos, como família, como um corpo. Por isso eu quero incentivar você nesse momento a procurar uma pessoa e trocar o seu cálice com ela e dizer: eu sou participante com você dessa graça. É só por Ele. É só por Ele, minha irmã. É só por Ele. Receba dele. Receba dele. Eu sou co-participante com você dessa graça e desse favor. Eu não estou mais sozinho. Eu não estou mais sozinho. Essa graça que me alcançou, te alcançou também. Não estamos mais sozinhos. Não estamos mais sozinhos, meus amigos. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Obrigado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário em nosso favor, Senhor. Nós participamos. Temos uma aliança contigo. Pertencemos a você para todo sempre. Amém. Vamos beber dele.
Os filhos declaram. Os filhos, os que participam da mesa dele declaram. Tem essa convicção. Aleluia. Aleluia. Irmãos, tá bom, né? É gostoso. Se deixar, a gente vai embora. Mas calma. A gente ainda tem uma coisinha para fazer antes da gente encerrar, mas eu quero convidar você, não vai embora. Você que está aqui, que está nos visitando, você que veio aqui nos conhecer, olha, o almoço de hoje é em homenagem a você, irmão. Não vai embora sem comer com a gente. Não gasta dinheiro lá não, mas quanto que eu pago? Nada, irmão. A gente só quer participar da mesa com você, tá bom? Não vai embora não, participa da mesa com a gente. Vamos comer. Ó, tem um churrasquinho brasileiro ali. Amém? Opa, um vinagrete, né? Nem Salomão em toda a sua glória, né, Clebão? Comeu desse vinagrete, né? Nunca na vida, né? Meu Deus, meu Deus. E aí a farinha? Oxi, de mandioca. Tem macaxeira, tá boa, será que tem? Oh, meu pai. Não vá para casa sem comer com a gente, por favor. Você é nosso convidado para essa mesa. Tá bom? Amém?